Pai do Senhor, meus irmãos, um bom dia de salvação para todos aqueles que não conhecem Jesus ainda. Você que vai assistir esse vídeo, preste bem atenção nas palavras que eu vou deixar aqui, para todos nós ficar atentos ao que está acontecendo no nosso país e no mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos, e estamos vivendo em inversão de valores. Aquilo que é certo está errado, e o que está errado está certo. E que eu queria ler algo aqui muito importante que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Somente até aqui. O povo de Deus que eu estou falando, aquele povo que realmente estão esperando Jesus, que ainda mesmo nas dificuldades, mas não renuncia, não olha para trás, continua focalizando Cristo, que é o autor de todas as coisas. Eu queria relembrar aqui, em 2021, eu tive uma revelação. Na época que o presidente Bolsonaro estava exercendo o seu cargo como presidente. E eu perguntei, um certo dia eu estava sentado na rede, perguntei para Deus: Senhor, por que está acontecendo tudo isso, as coisas tudo amarradas? É sempre alguém se metendo, fazendo e acontecendo, essas dificuldades todas. E eu fui dormir e Deus me mostrou uma grande serpente lá em Brasília. Essa serpente era nova, mas ela crescia rapidamente. Quando ela chegava a um certo tamanho, já estava muito grande, ela engolia tudo que estava pela frente. Sabe? Era gente, era coisa material, era tudo. E na época eu tive um discernimento, mas ninguém procurou ouvir o vídeo que eu fiz. E eu até disse: a serpente é o diabo. Está escrito lá em Apocalipse. Ele vai ser preso. E o diabo, ele tem os seus adeptos, seus, como fosse empregado. Porque Lucifer, ele era Lucifer quando ele estava lá em cima, com Deus. Entendendo? O que significa Lucifer? Lucifer significa anjo de luz, portador da luz. Ele agora não é mais Lucifer. Ele agora é diabo. O que significa diabo? Acusador dos nossos irmãos. As pessoas que
que não tem a proteção divina, muitos deles se tornam instrumento do diabo para prejudicar aqueles que lutam pelo bem. Entendendo? E o que está acontecendo hoje? E na época eu tive o discernimento. A serpente era o diabo, que ia usar muitas pessoas para destruir o país. O que é que nós estamos vivendo hoje? Pessoas inocentes sendo presas, né? Pessoas, liberdade de expressão, estão querendo aniquilar. Entendendo? Muitas pessoas sofrendo financeiramente, porque o rombo está grande. Mas aquelas pessoas que são alienadas, elas não enxergam, porque elas estão com a mente cauterizada. Elas não têm discernimento, sabe? Eles não sabem nem o que está acontecendo, são pessoas desinformadas, sabe? E que não procura ver o futuro de seus filhos, seus netos. Eles só querem ver o presente, sabe, irmão? Então, mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus que eu estou falando. E tem muitas pessoas que estão na igreja, estão apenas ocupando bancos, sabe? Mas não tem compromisso nenhum, sabe, não, com as coisas de Deus. E pessoas que não lê Bíblia, não assiste jornal, e se assiste a mídia comunista, sabe? Que não, só dá informação, só informa narrativas mentirosas. As pessoas têm que procurar ser inteligente, sabe? Eu conheço pessoas que são formadas, mas estão com a mente cauterizada. Eles estão vivendo em outro planeta, sabe? Não perceberam ainda que eles estão aqui. Entendendo? Então, eu queria falar aqui. O que diz aqui? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Quer dizer, eles tentam parar a verdade e dizer que a mentira é que é verdadeira. Esses homens, sabe, eles são instrumentos do inimigo das nossas almas, sabe? E as pessoas acreditam em falácia. Eu queria até dizer para você que a minoria dos senadores são os que estão lutando pelo bem do país. Mas tem muitos no meio infiltrados que diz querer o bem do país, mas na época que o Pacheco se candidatou a presidente, ele votou nele. E agora está reclamando, porque o Pacheco não faz nada. Que é o Plínio Valério, o nome dele, que me falha a memória. Votando no Pacheco, o que é que você está reclamando? Sabe? Então, irmão, eu tinha o maior prazer de votar como cidadão. Eu não me envolvo no negócio de política, não. Mas a gente está nessa terra como cidadão, a gente precisa votar. Mas nós temos que pesquisar aquelas pessoas que têm caráter, que têm vergonha na cara, sabe? Que não recebe, sabe, irmão? Que não recebe suborno, sabe, irmão? Não aceita e recebe só o seu salário e está satisfeito. E tem lá no Senado pessoas assim, sabe, irmão? Mas a maioria é corrupta. As autoridades de vocês estão sendo jogadas no lixo, porque vocês, sabe, entregaram o Senado ao Léo, como lá na Câmara dos Deputados. É lamentável a gente ver o que está acontecendo, sabe, irmão? Eu não me preocupo não, irmão, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e da minha família. Eu me preocupo com esses coitados que não tem Jesus, sabe, irmão?
e vão pegar um sofrimento terrível, sabe? Na gente que tem Cristo, a Bíblia diz, irmão, que a igreja do Senhor, ela é protegida. Está escrito lá em Mateus, capítulo 16, sabe, irmão? E versículo 18, foi que Jesus disse, sabe? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Jesus fala da minha igreja, fala de um povo que tem compromisso com ele. Sabe, irmão? Que a gente precisa entender. Agora, esse senador fica só falando em internet. Isso e aquilo. Você tem que parar de falar negócio nas mídias. Vocês têm mesmo é que agir. Sabe? Infelizmente, quem vai agir é os de fora. E vocês vão ficar todos envergonhados. Eu, como cidadão, voto todos os anos. Todas as eleições eu voto. Mas eu estou pensando seriamente, não votar mais. Sou conservador, sou a favor da família, sou contra o aborto, sabe, irmão? Sou contra a ideologia de gênero. Tá entendendo, irmão? Por quê? Porque eu sou família, sabe? Quero bem minha família, meus filhos. E penso o povo de Deus tem que ter compromisso com ele. Sabe, não? É um pessoal reservado, pessoal separado. Chega a política, eu passo só a votar. Não recebo presente de ninguém. Sabe, esse negócio aqui tanto ter votado negativo. Eu não quero um tostão. E aqui onde eu moro, todo mundo sabe, aqui na cidade onde eu moro. Eu sou assim. Estou construindo o templo aí, mas está sendo construído tudo doação. Enviada por Deus, sabe? Ninguém chega aqui para pegar na minha munheca e dizer que eu tenho que fazer isso e aquilo, não. Porque aqui, quem resolve as coisas aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está lá no trono de glória, contemplando os maus e os bons. Então, o que a Bíblia diz aqui? Sabe, irmão? Então, estão tentando colocar a verdade, a mentira no lugar da verdade. Já estão fazendo isso. O que Deus diz aqui no versículo 20? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essas autoridades que estão transgredindo a lei, eles são inexcusáveis dizer que Deus não existe, só pela natureza que foi criada. Eles estão sendo evangelizados. Estão praticando mal, mas eles não sabem não. Mas brevemente, a revelação que eu tive, eu vi a serpente engolindo tudo. Mas ela vai parar. A serpente é os políticos corruptos. Sabe? Ministro prendendo as pessoas inocentes. Entendendo? Sabe? Pessoas obedecendo ordens absurdas. Tudo isso vai ser cobrado. Sabe? Agora o juiz de Deus lá, você não vai ter advogado para lhe defender não. Viu? Porque ele é advogado dos advogados e juiz dos juízes. Preste bem atenção. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Ele diz aqui, glorificado seja Deus, eles são inexcusáveis, sabe? Apesar de eles não conhecer Deus, mas a Constituição está aí para eles obedecerem. Agora está prejudicando a nação e muitos. Agora vai estar se cumprindo a Bíblia, a palavra de Deus. E brevemente o juízo de Deus vai ser colocado na face da terra e não vai demorar mais não. Eu acredito que a partir de 2025 agora vai começar, sabe? Muitas coisas, muita gente vai se assustar. Quem está na corda, quem está em cima do muro, procure descer de cima do muro e ficar em terra firme. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe? Quando o juiz vier, sem misericórdia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Manuel Alencar Fernandes. O meu canal está aí. Se inscreva, dê um like se gostou ou não gostou. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Viu? Jesus está às portas. E brevemente ele virá buscar a sua igreja.
Glorificado seja Deus. Eu quero, aleluia, pertencer a esse povo maravilhoso, que a esperança é um dia morar com Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.